Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e a aula de hoje a gente vai conversar sobre fatores que podem influenciar ali o deslocamento do equilíbrio químico, certo? Então, basicamente vamos conversar um pouquinho sobre o conceito do deslocamento, o que é essa questão de deslocar o equilíbrio químico e depois falar dos fatores por si só, perfeito? Então vamos lá. Bom, o que é o deslocamento químico, professor? A gente conversou até agora sobre equilíbrio químico, que é quando a velocidade direta da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, de tal maneira então que as concentrações de reagentes e produtos começam a se tornar constantes. Na mesma velocidade que você gera produto, na mesma velocidade você gera reagente. Perfeito? Isso em ambiente fechado, em condições controladas. Turma, a partir do momento que você altera, você tem um fator externo que influencia esse meio, a tendência do sistema é se reestabilizar um novo equilíbrio químico. É basicamente o seguinte, uma reação em estado de equilíbrio pode sofrer perturbações externas. E, segundo o princípio de Le Chatelier, ele fala o seguinte, quando uma força é aplicada a um equilíbrio, esse se desloca no sentido da ação da força, tentando restabelecer um novo equilíbrio químico. Isso é a maior prova de que a reação em equilíbrio não está parada. Certo? Isso é uma confusão que muita gente acaba gerando. Reação em equilíbrio químico não está parada, a reação está acontecendo. Você pode ter uma impressão que parou por causa que a concentração não altera, porém existe, a reação está acontecendo e você pode verificar isso alterando um fator. E você percebe que o equilíbrio ele começa a ser uma tentativa de se reajustar. Bom, dentre os fatores que influenciam o deslocamento do equilíbrio químico, o primeiro dele é a temperatura. Bom, temperatura, você pode aumentar a temperatura do meio reacional ou diminuir. E para você ver qual direção dessa reação vai ser favorecido de acordo com essa alteração, a primeira coisa que você deve identificar é se a reação direta é exotérmica ou endotérmica, certo? Primeira coisa. Identificou a reação direta é endotérmica ou exotérmica, você sabe que a reação inversa vai ser o contrário dela. Perfeito? Feito isso, meio caminho andado para a identificação. Pautado nisso, você sabe, turma, que reações exotérmicas liberam energia. Logo, se você diminui a temperatura de um sistema, você vai favorecer a liberação de energia, certo? Você tem menos energia, você desloca o equilíbrio dessa reação química para o sentido da reação que está liberando energia, ou seja, reação exotérmica. A reação endotérmica, como já discutimos, é uma reação que absorve energia. Logo, se você fornece mais energia no sistema, você aumenta a temperatura do sistema, você favorece o sentido da reação que é endotérmico, tem mais energia para ser absorvida. Perfeito? Basicamente, é essa linha de raciocínio. Olha o nosso exemplo. Nós temos aqui, um aumento de temperatura na reação a seguir resultaria em um deslocamento do equilíbrio químico para o lado da direita, ocasionando o aumento da concentração de água gasosa. Olha aqui, na formação de água, turma, nós temos gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio formando água gasosa. A variação da entalpia dessa reação é uma variação positiva, certo? Variação entalpia positiva significa o quê? Significa que o processo é uma reação endotérmica. Se a reação da esquerda para a direita é endotérmica, a reação da direita para a esquerda, a decomposição da água gasosa, é uma reação exotérmica. Então, se você aumenta a temperatura desse sistema, você favorece ali o equilíbrio e começa a gerar mais água gasosa. Se você tira a temperatura desse sistema, diminui, você começa a deslocar o equilíbrio para quê? Para a decomposição da água gasosa em oxigênio e gás hidrogênio, certo? O segundo fator que vai influenciar o deslocamento químico, turma, é a pressão do sistema. Quando a gente fala de pressão, quanto maior for a pressão do sistema, concorda comigo que menor o volume? Maior a pressão, menor o volume. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, você vai favorecer o lado da reação que tem menor quantidade de matéria. Quando eu falo quantidade de matéria, é ação em mols. Aqui você tem que pensar o seguinte, mols. Qual lado da minha reação tem mais mols? Se você vê que a reação
direta gera produtos com menor quantidade de mol, você sabe que você aumentar a pressão, você vai favorecer aquele lado da reação. Da mesma maneira, se você diminui o volume, você diminui a pressão, você aumenta o volume. E você favorece o sentido da reação que possui uma maior quantidade de matéria. Perfeito? Então, olha aqui. O aumento da pressão na reação a seguir resultaria em um deslocamento do equilíbrio para o lado da direita, ocasionando o aumento da concentração de amônia. Turma, olha aqui. Nós temos N2 mais 3H2, certo? Gerando ali no equilíbrio 2NH3. Tudo gasoso. Gasoso. Quantos mols de matéria nós temos aqui nos nossos reagentes? Ora, nós temos 1 mol aqui, do N2 e 3 da água. Nós temos 4 mols de reagentes. E no produto? No produto nós temos apenas 2 mols no produto, turma. Logo, então, aumentou a pressão, diminuiu o volume, favorece o lado da reação que tem menos quantidade de mol. Vai gerar mais amônia. Você diminui a pressão, você aumenta o volume, logo você favorece qual o sentido da reação? O que apresenta maior quantidade de matéria. No caso da amônia, diminui a pressão, você favorece a decomposição da amônia, formando gás de nitrogênio e gás de hidrogênio. Perfeito? Mais um fator que influencia, esse fator é muito importante, é a concentração, turma. Se você aumenta a concentração de uma das substâncias que está envolvida na reação, você tende a deslocar o equilíbrio no sentido contrário. Se você faz uma retirada de uma dessas substâncias, você tende a deslocar o equilíbrio a favor da onde você retirou. Como assim? Olha aqui, exemplo da própria reação da amônia. Vou até apagar aqui, Bom, chega um momento na nossa equação, nossa reação, que a gente já sabe que a concentração de reagente-produto é constante, porque a velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa. Concorda? Turma, você chegou aqui e você adicionou mais amônia. Você pegou lá e colocou mais... Desculpa, nem mais amônia. Você colocou mais nitrogênio no meio. Certo? Você colocou mais nitrogênio no meio. Concorda comigo que você aumentou a concentração de nitrogênio? Certo? Você aumentou a concentração de nitrogênio, o que acontece? Você vai ter mais nitrogênio, ele vai reagir com aquele hidrogênio e vai deslocar a equação, a reação química, para formar mais amônia. Num sentido, turma, que no sentido que você força com que gere mais produto, porque você tem que utilizar aquele nitrogênio a mais que você colocou no meio racional, certo? Ele não vai ficar parado lá, é algo dinâmico, certo? Da mesma maneira, vamos utilizar aqui outra metodologia para você aumentar o rendimento da amônia, digamos. Vamos supor que você está lá, que você quer sintetizar amônia. Você quer sintetizar amônia. O que você vai fazer? Você coloca lá para reagir e vai chegar um momento que você não tem mais a concentração de amônia que você tem, é aquela ali. O que você faz para sintetizar mais amônia? Para consumir mais reagente no meio? Você vai lá e tira a amônia do meio. Você tira aquela amônia que foi formada. Diminui a concentração do produto, o que vai acontecer? Você vai forçar o sistema a formar mais amônia, certo? Você desloca o equilíbrio. Então, da mesma maneira, adicionou reagente, você forma mais produto. Ou seja, se aumentou a concentração de uma substância, você desloca o equilíbrio no sentido contrário da onde você adicionou. Certo? Se adicionou na esquerda, vai aumentar a concentração na direita. Se adicionou mais amônia, você vai aumentar a concentração de nitrogênio e hidrogênio. Certo? Você retirou um produto, você tem uma reação aqui de síntese de amônia, você retira a amônia formada, você vai fazer o quê? Você vai deslocar o equilíbrio para formar mais amônia. Você desloca o equilíbrio a favor de onde você está. Tirou da direita, vai formar mais... A reação vai para o sentido na direita. Tirou da esquerda, a reação se desloca para a esquerda. Certo? Tem que ficar atento a esses detalhes. E pense nisso, pense dessa maneira lógica. Você está colocando mais, ou seja, você vai ter que reagir àquilo que você colocou. Não vai ficar paradinho, não é estático, certo? Bom, fatores que não se alteram, a gente tem que lembrar dois pontos.
Na constante de equilíbrio, pela concentração, o Kc, ele não é alterado pela variação da concentração e a variação de pressão. A constante de equilíbrio, só a temperatura altera. Na constante de equilíbrio, certo? Não pode confundir o equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa, a constante de equilíbrio é outra. A constante de equilíbrio você tira a partir do equilíbrio químico, certo? Pressão e concentração não vão alterar a constante. Temperatura altera. Por si só, catalisador, a gente já estudou em cinética química, que o papel do catalisador é somente diminuir a energia de ativação daquela reação química. Logo, ela deixa mais rápido. Porém, não existe alteração. Se tem uma reação química que está acontecendo, se colocar um catalisador lá, não vai deslocar o equilíbrio. Ela só vai acontecer mais rápido. Mas o catalisador, da mesma maneira que ele gera produto, ele vai ser utilizado para formar o reagente de volta. Ele só apenas acelera o processo. Ele não influencia no equilíbrio. Se você colocar lá, tipo, tem uma reação que gera produto, amônia. Colocar o catalisador, vai gerar mais amônia. Não. Você vai gerar mais amônia mais rápido, mas vai chegar um momento que o equilíbrio vai ser mantido. Perfeito? Então, isso que não pode esquecer. Vale ressaltar aqui, para a gente finalizar nossa aula, um exercício aqui só para aplicar tudo isso que a gente já discutiu. Para a reação em equilíbrio da síntese da amônia, nitrogênio com hidrogênio formando amônia, com um ΔH ali de menos 22 quilocaloria, certo? Assinale a alternativa que não poderia ser tomada para aumentar o rendimento do produto. Olha aqui então. Vou até escrever bonitinho aqui. Volta. Ó. Você tem a reação de síntese da amônia. E o que ele fala ali, turma? Ele fala aqui, ó, o ΔH dessa reação. A variação da entalpia dessa reação, ó, é igual a menos 22 quilocalorias. Variação da entalpia negativo significa que a reação é o quê? Exotérmica. Então, é uma reação que libera energia no sentido aqui de formação da produto. Certo? Beleza. Tá fixo isso. Primeira afirmação. Aumentou a concentração de H2. Você foi lá e colocou mais hidrogênio gasoso no meio. Você vai gerar mais produto? Ó. Aumentou mais H2, vai ter mais H2 para reagir com nitrogênio, você vai deslocar para a formação de produto. Correto. Você aumenta. Então, não é alternativa. A gente está procurando aqui, ó, a alternativa que não poderia ser tomada. Lembre-se disso. Se aumentou a pressão do sistema. Aumentou a pressão do sistema, vamos lembrar lá. Aumentou a pressão, diminui o volume, se favorece para qual lado da reação? A que possui menos quantidade de matéria. Vamos lembrar, olha aqui, ó. 4 mols de matéria, turma. 4 mols nos reagentes, 2 mols no produto. Você continua deslocando, então, aumentou a pressão, você vai, ó, favorecer o lado que tem menos quantidade de matéria, 2 mols. Então, correto. C. Aumentou a concentração de N2. Turma, mesma coisa aqui, ó. Aumentou a concentração de N2, você vai usar aquele N2 para reagir com H2, vai deslocar a favor também da formação de amônia. Correto. Aumentou a temperatura. Opa, aumentou a temperatura. Se você tem mais temperatura, você favoreceu o sentido da reação endotérmico, certo? O sentido da reação é endotérmico? Não. Aqui, ó, ΔH negativo. Essa reação, nesse sentido, da esquerda para a direita, é uma reação, ó, exotérmica. Logo, se você quer alterar o sentido da reação, você quer formar mais amônia, você tem que fazer o quê? Você tem que diminuir a temperatura para favorecer a reação endotérmica. Se você aumenta a temperatura, aumentou a temperatura, turma, você vai fazer o quê? Você vai deslocar o equilíbrio para o sentido dos reagentes. A alternativa correta é ser assinalada, então, a alternativa D de dado. Perfeito? Com isso, a gente encerra esse primeiro momento conversando sobre fatores que alteram o equilíbrio químico. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até!